Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja quebrantada, contemporânea e bíblica. Eu quero tratar aqui alguns aspectos importantes. E o primeiro é o que está aqui neste texto de Provérbios 29, 18, que diz que quando não há profecia, quando não há, eu disse na semana passada, ensino. E hoje eu quero trazer uma outra palavra que dá significado a esta palavra profecia. Na semana passada eu falei de ensino. Nesta semana eu quero falar da palavra visão. A tradução inglesa, a Bíblia do Rei, traduz essa palavra profética como visão. Eles traduziriam assim: não havendo visão, o povo se corrompe. Mas aquele que obedece à lei, aquele que guarda a lei, esse é feliz. E a gente coloca aqui a família. Não havendo visão, a família, porque o povo de Deus é formado, a base do povo de Deus são as famílias. Então, não havendo profecia, a família se corrompe. Não havendo ensino, a família se corrompe. Não havendo visão, a família se corrompe. Então, é preciso que a família tenha uma visão completa dos mandamentos de Deus. E visão aqui é aquilo que a gente quer para o futuro. Qual é a visão que você tem para a sua vida? É aquilo que você quer para o futuro da sua vida. Qual é a visão que Deus tem para a família? É aquilo que Deus quer para o futuro da família. É isso que Provérbios está chamando aqui de visão. E é importante que a família saiba, conheça e consiga discernir. Então é preciso ter uma visão, é preciso enxergar esta visão profética. Poderíamos dizer assim, porque a profecia aqui é o ensino, a profecia aqui é a pedagogia, é aquilo que transforma a vida de cada um de nós. Como a gente muda de vida quando a gente aprende certos conceitos, quando a gente aprende certas coisas que ensinam para a gente muda de vida. Porque a gente aprendeu, a gente enxergou. E é isso que Provérbios está dizendo. Quando a família enxerga o plano de Deus, ou o futuro que Deus quer para ela, ela consegue então discernir bem o caminho e consegue caminhar obedientemente na visão. Isso é essencial, indispensável para a família. Ter a visão de Deus para si mesma. Porque sem essa visão de Deus para si mesma, a família fica sem futuro, fica sem alvo. Há uma frase que a gente aprende quando a gente estuda liderança, sobretudo liderança de igreja, que quem não sabe para onde vai, não vai chegar em lugar nenhum. A frase é mais ou menos assim: quem não sabe para onde vai, não chegará a lugar nenhum. A família que não tem a visão do futuro de Deus para si, ela vai ficar perdida. Ela vai, um vai para um lado, o outro vai para o outro, o outro vai para o outro. De repente ela está dilacerada, ela está departamentalizada, ela está separada, um está para um lado, o outro está para o outro, outro está para o outro. E não consegue construir, não consegue participar efetivamente da implantação do reino de Deus. Porque este é o alvo principal de Deus para a família, que a família implante o reino dele, a partir dela. Por isso que nós acreditamos na igreja doméstica. É por isso que nós acreditamos que o povo de Deus é formado a partir das famílias. Eu sei que este mês, meus irmãos, nós estamos como que mergulhados neste assunto. Eu sei que talvez alguém esteja cansado, ou um pouco cansado de falar sobre este assunto. Mas olha, então você está lendo pouco jornal, está lendo pouco revista, ou parou de ler, porque eles não param de falar sobre isso. Você parou de ouvir jornal nacional, porque não para de falar sobre isso. Porque a família é a base da formação de qualquer povo, de qualquer sociedade, de qualquer grupo que queira chegar em algum lugar. Por isso, aparece aqui essa palavra, que pode ser traduzida por profecia, por ensino, e pode ser traduzida também por visão.
Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós não encontramos na Bíblia nenhuma palavra ou nenhuma profecia feita por Abraão. Mas se você olhar aqui o texto de Gênesis, capítulo 20, você pode caminhar com a sua Bíblia um pouquinho até lá. Se você prestar atenção, você vai encontrar que Deus está falando para o rei. Abraão tinha colocado o rei numa situação um pouco complicada diante de Deus. E Deus disse: olha, é melhor que você preste atenção no que você está fazendo, porque Abraão é um profeta. No entanto, e ele vai orar por você. No entanto, o fato de ser Abraão um profeta, ele não fez nenhuma profecia. Deixa eu trabalhar aqui algumas questões importantes com vocês sobre esta visão, que é de implantar o reino de Deus. E a gente precisa entender bem isto. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo disse que a família, que nós os cristãos, não devemos viver com a aparência deste mundo, porque a aparência deste mundo passa. Isso significa que o nosso estilo de vida necessariamente não tem que se amoldar. Ele tem que ser contextualizado, mas não como um molde, não como uma forma. E Paulo diz isso em Romanos capítulo 12, também. Diz que nós não devemos nos conformar, nós não devemos ter o nosso estilo de vida como um estilo de vida do mundo, ou como uma forma do mundo, como se tivéssemos sido feitos em série. Em Romanos capítulo 13, ele disse que nós devemos viver com discernimento. Ele disse: o tempo está próximo, e a família deve ter discernimento, isto é, ela deve se revestir das armas espirituais, das armas da luz. Ele usa essa palavra, que é exatamente o farol que nos ajuda a manter os nossos olhos fixos naquele que é o nosso modelo de vida, que é Jesus. A razão porque a família anda passo a passo olhando para Jesus. Depois, Pedro diz lá na sua primeira carta, no capítulo 7, que nós devemos ser vigilantes. Essa vigilância quer dizer o seguinte: devemos ser criteriosos e sóbrios. Sobriedade aqui é lucidez. Nós devemos ser criteriosos e lúcidos. Devemos saber muito bem o que estamos fazendo e para onde estamos indo. É isso que Pedro diz aqui. E ele usa a mesma expressão de Paulo: é porque o tempo está próximo. Mas Pedro acrescenta: isso a bem das vossas orações. Porque senão, se você não sabe para onde vai, se você não está andando dentro de um projeto que Deus traçou para você, as suas orações vão ter dificuldade, porque você está orando por quê? Você está orando por quem? Você está orando para quê? A gente vai entender isso um pouquinho, isso já daqui um pouquinho. Tiago disse que a gente deve ter paciência, nesse mesmo contexto. E ele disse: fortalecei o vosso coração. Fortalecei o vosso coração. Vocês precisam ter paciência, porque a vinda de Jesus está próxima. É a palavra que diz que Jesus vai vir a qualquer momento pela segunda vez. Então, Filipenses capítulo 4, Paulo repete que o nosso critério, a nossa maneira de viver e a nossa moderação e a nossa sobriedade deve ser conhecida de todos os homens. Nosso testemunho. O povo tem que saber que nós somos uma família cristã, e que por sermos uma família cristã, nós temos um alvo a ser atingido, nós temos um objetivo a ser atingido, dado pelo próprio Deus. Daqui a pouquinho nós vamos falar da missão da família. Então, a igreja precisa ser composta de famílias que têm a visão do futuro, sabe a respeito daquilo que Deus quer para ela lá no futuro. Então, usando aqui a palavra de Provérbios, ela tem uma visão profética de si mesma. Ela entende, ela conhece a história, ela sabe do tempo de Deus. Isso diz respeito ao futuro das pessoas que compõem a família. Se os irmãos perceberem, nesses últimos tempos,
não temos visto filhos da igreja se levantarem como missionários. Pastor, mas é porque parou de fazer conferência missionária. Conferência missionária não chama ninguém, é só uma estratégia. O chamado acontece em casa. O chamado acontece lá no contexto da igreja e da igreja doméstica. Os nossos filhos querem ser os melhores médicos, eles querem ser os melhores profissionais, graças a Deus por isso, querem atingir a excelência, e eles precisam atingir a excelência mesmo, mas eu tenho repetidamente dito, isso não pode substituir, isso não pode preterir a visão de Deus. Eles precisam construir as suas vidas andando na direção que Deus deu. Eles não podem perder de vista a missão que Deus deu para a família. E ele faz parte dessa família. Então isso diz respeito a todos nós. Isso diz respeito ao critério, isso diz respeito à sobriedade, isso diz respeito às nossas escolhas, diz respeito a como é que nós vivemos. Nós temos visto pais tão consagrados, tão envolvidos na obra de Deus, tão participantes na obra de Deus, e os filhos não são envolvidos, não participam da obra de Deus, não estão presentes na obra de Deus. E você vai conversar com eles sobre alvos de sua vida, objetivos. Deus não faz parte, o reino de Deus não faz parte. O futuro dos membros da família, ou o futuro do membro da família é determinado por essa visão profética. Famílias da igreja, sem visão de Deus, sem saber do futuro, e automaticamente sem desejar esse futuro, sem colocar esse futuro como parte da sua busca. Por isso que Jesus disse, Paulo repete isso também, depois dos seus escritos, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Preste atenção, as outras coisas não serão acrescentadas, e nós podemos fazê-las todas com excelência, mas elas não podem vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem o reino de Deus. É assim que a família cristã precisa enxergar. Em primeiro lugar vem o reino de Deus. As demais coisas não serão acrescentadas aos nossos filhos. Não importa onde ele trabalha, o que ele faça. Eu já disse aqui num desses dias, uma das minhas palavras, que exatamente o meu trabalho faz parte da estratégia de Deus para implantar o reino dele. A igreja, a família cristã tem essa perspectiva, ela sabe disso, e ela prioriza isso, porque ela foi criada na visão profética. Isso não quer dizer que a família tem que ser triste, tem que ser carrancuda, tem que ser gente radical, não, nada disso. Nós podemos viver contextualizados em todos os lugares, em qualquer lugar onde Deus nos colocar, em qualquer cidade, em qualquer região. Isso não pode nos atrapalhar. A família, ela é alegre, ela celebra, ela agradece, ela não perde nenhuma dessas suas características. Pelo contrário, o salmista disse que quando isso acontece, isso é a força. A alegria do Senhor é a nossa força. A celebração a Deus é a nossa força. Então não tenha medo de ser tolhido na sua alegria, no seu lazer, nos seus prazeres. A palavra de Deus não faz isso com ninguém. Muito menos quando você caminha na direção do alvo. Segunda coisa importante, falando que o alvo principal da família cristã é implantar o reino de Deus, é conhecer a história do reino de Deus e a nossa. Irmãos, como isso é bom. Como isso é bom saber de onde viemos e para onde vamos. Como isso é importante na vida da gente. Como isso é motivador. Isso deflagra uma motivação tão grande, porque eu sei de onde eu vim, eu conheço as minhas raízes, e sei onde eu quero chegar, e sei qual é o projeto de vida que nós temos para chegar lá. Como isso é importante na motivação, no encorajamento. Eu quero dizer que este assunto inclui a visão geral e a visão particular. A visão geral que Deus tem para o povo e a visão particular que Deus tem para a minha família. Por isso, quando eu falo disso, quando eu penso nisso, eu penso muito na minha experiência pessoal e quero pedir licença para contar para vocês um pouquinho. Já contei, mas eu devo repeti-la hoje de manhã. Quando nós devemos mudar de lugar. No meu ministério, até agora, nos 28 anos,
eu passei por 5 igrejas.